Olá, graduandos em Pedagogia do Instituto Educacional Professor Olga Portela. Estamos novamente aqui, prosseguindo com a disciplina Currículo, em que nós damos sequência no módulo 2, que é Currículo e seus sentidos teóricos, tá bom? Então, no módulo anterior, para quem não assistiu, eu sugiro fortemente que assista para poder entender melhor este módulo. Nós abordamos exatamente a definição e evolução histórica de currículo ao longo do tempo. Vimos onde podemos dizer que o currículo surgiu e concluímos que vai depender do ponto de vista que estamos avaliando, né? Definimos o currículo como um caminho que deve ser seguido, fornecendo todas as bagagens necessárias para se chegar até o fim. Nós vimos que o currículo ele é um documento muito influenciado pelos pontos de vista ideológicos no qual ele é elaborado. Ele não é algo apenas conteudista, ele não é um documento neutro, ele é algo ele é dinâmico, ele é influenciador, ele tem uma questão ideológica. E aqui nós vamos ver os diferentes sentidos teóricos que foram aplicados ao longo do tempo na elaboração dos currículos, né? Não foram apenas questões simples, são questões um pouquinho complicadas do ponto de vista conteudista para ser entendido, mas vamos tentar fazer da melhor forma possível para que vocês consigam ter a melhor apreensão, a melhor apreensão possível, tá bom? Meu nome é professor Jonatas Clay Santos Porto e vamos dar sequência a este módulo. Primeiro, nós já sabemos que hoje um currículo ele tem que ser algo interdisciplinar, né? Não adianta nós queremos avaliar um currículo de uma só forma, um currículo estático. Não tem como, né? Já sabemos isso. Já pagaram disciplinas anteriores que dão a vocês essa maturação acadêmica para se chegar a essa conclusão. Mas nós sabemos que o currículo ele pode ser tanto disciplinar, quanto interdisciplinar e transdisciplinar. Mas como deve ser um bom currículo? Né? Essa que é a perguntinha que esse senhor vem nos falar. O que é que torna um currículo realmente um bom currículo? Certo? Exatamente essas teorias que nós iremos abordar agora. A teoria disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, tá bom? Do ponto de vista disciplinar, o currículo ele se expressa fragmentado, ou seja, quebrado, dividido. Dividido em quê? Em várias disciplinas, certo? O conteúdo, o conhecimento, ele não tem como objetivo permanecer em algo uníssono, ou seja, é algo contínuo, interligado. Não, é algo segregado, fragmentado. E constitui uma estrutura clássica da organização do currículo, ou seja, é a estrutura mais arcaica de elaboração curricular, aplicada muito na Idade Média, aplicada muito nos tempos mais remotos. Por quê? Porque era onde tinha um currículo de uma educação doutrinária, uma educação onde o professor ele era o dono do saber, né? E nessa imagem vai ficar muito mais fácil entender o porquê de esse currículo não ser, o modelo desse currículo não ser muito adequado, tá bom? Então, o currículo fragmentado ou currículo disciplinar, ele tem essas características aqui. Está em espanhol, mas dá para entender, tá bom? Então, ele ênfase o conteúdo, né? ênfase em los contenidos. Ele dá ênfase ao conteúdo, ao que deve ser ensinado, ao número 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, as 4 operações, ao conceito de palavras, enfim. Ele dá uma ênfase exageradamente aos conteúdos. É Ctrl+C, Ctrl+V na linguagem hoje. Não espera-se formar alunos críticos e reflexivos. Espera-se fazer com que o aluno apreenda o que o professor está dizendo, da mesma forma que o professor está dizendo. Então, o docente, que é o professor, ele é um enciclopedista, ele é um reprodutor de livros, ele é um reprodutor de ideias que está contido nos livros, certo? E ele tem que ter autoridade.
É uma característica desse currículo disciplinar a autoridade do professor. Ele é o dono do saber, a sua autoridade jamais pode ser contestada, certo? Autoridade, tanto em comportamento, como também dono do conhecimento. Se o professor disser que 2 mais 2 são 5, o aluno, mesmo tendo requisitos suficientes para comprovar que aquilo não é bem verdade, mas o aluno não pode discutir, certo? Então, é um currículo altamente autoritário. E o aluno? O aluno ele é um mero receptor, certo? Ele não tem uma questão reflexiva, ele tem que só absorver. É o famoso decoreba, né? As pessoas falam, isso é matéria decorativa, história e geografia. Na verdade, não é. Nenhuma matéria é meramente decorativa. Isso é uma classificação que foi dada pelo conteúdo, pelo currículo disciplinar, um currículo fragmentado, certo? Não existe matéria decorativa. Matéria, as geografia, a história, essas disciplinas, elas têm conhecimentos, conteúdos que devem ser absorvidos e refletidos, não simplesmente decorados, tá? Então, aquela história de matéria decorativa e matéria importante, por favor, acabam com isso, tá bom? Vocês são alunos que estão agora tendo em vista que essa classificação ela é inexata, imprecisa e inconsequente, tá bom? Não existe essa questão de matéria decorativa, tá? Conteúdo estruturado, mais de importância, ou seja, altamente dividido, certo? Altamente segregado. Então, essa é a estrutura geral de um currículo disciplinar, um currículo fragmentado. Infelizmente, se vocês forem pararem para pensar um pouquinho, vocês logo perceberão, caros senhores e senhoras, que esse é exatamente um modelo curricular muito implementado em pequenas cidades, né, em cidades menores. Isso deve ser modificado, isso deve ser mudado. A exigência social, cultural, atual, não só do Brasil, como no mundo afora, não mais comporta ou se dar como suficientemente satisfeito por um modelo curricular deste, tá bom? Então, do ponto de vista disciplinar, existem duas variáveis que podem ser colocadas aqui. A variável disciplina científica e a variável disciplina escolar. Qual a diferença entre eles? Simples. A disciplina científica ela é a matemática, ela é o português, ela é a história, ela é a geografia, ou seja, são as matérias acadêmicas que são elaboradas dentro do currículo. Ou seja, a fragmentação do conhecimento. Isso aqui pertence à matemática, pronto. Mas isso aqui pertence só à geografia. Então, essa variável será trabalhada apenas na matemática e essa apenas na geografia. Nós sabemos que mesmo em geografia, nós temos muitos conteúdos que exigem conhecimento matemático, como, por exemplo, cartografia. Né? Cartografia é um exemplo típico da aplicação da matemática dentro do contexto de geografia, certo? No contexto escolar. A disciplina escolar é construída social e politicamente, de forma contestada, fragmentada e em constante mutação. Ou seja, é exatamente o comportamento, a inferência ideológica dentro do contexto escolar. Então, o currículo oculto disciplinar dirá durante um tempo significativo como devemos organizar as nossas formações, por mais que conheçamos o importante e construtivo movimento relacional não disciplinar que habita hoje no argumento epistemológico e formativo e, por consequências, as práticas curriculares. O que ele está querendo dizer aqui, caros senhores? Simples. Ele está querendo dizer que o currículo oculto, ele organiza as nossas formações mesmo quando nós não estamos ativamente percebendo, né? É uma questão oculta, por isso que ele chama currículo oculto. Isso fica muito fácil perceber quando nós avaliamos o nosso currículo das escolas que nós estamos fazendo parte, né? Muitas delas, infelizmente, não seguem um padrão de currículo mais dinâmico, um currículo mais interdisciplinar, onde as disciplinas elas se complementam, como nós veremos agora, né? Interdisciplinar. Cada disciplina, a partir de sua concepção epistemológica e pedagógica, oferece a sua contribuição e se abre à contribuição de outras disciplinas. Ou seja, exatamente o que vem dizer essa imagem aqui. É
a interdisciplinaridade, ou seja, são as diferentes disciplinas, áreas de conhecimento se complementando, se ajudando. O inglês pode ser aplicado na física, que pode ser aplicado no português, que pode ser aplicado na matemática, nas ciências, na história, na geografia, na química, enfim. Não existe essa segregação, essa fragmentação de conhecimento. As matérias, elas trabalham em sincronia, complementando uma a outra. Mas existe essa questão, ainda existe essa questão de disciplina, certo? De que o conhecimento ainda pertence a uma dada disciplina, certo? Só que esse conhecimento, ele não é trabalhado de forma isolada, ele é trabalhado de forma sincronizada com as outras disciplinas, de forma a complementar o conhecimento. Então, como alcançar a interdisciplinaridade? Simples, trabalho pedagógico com projetos ativos, ensino por problemas e por problematização, ou seja, é exatamente criar situações, problemas que envolvam o cotidiano do aluno. Temas geradores, né? E várias outras formas. Então, trabalhar a interdisciplinaridade dentro da sala de aula é um leque de possibilidades, tá bom? É um leque de possibilidades. Então, e essas possibilidades todas são voltadas exatamente aqui, certo? Nas dinâmicas pedagógicas. Então, tem que ser uma pedagogia não estática, uma pedagogia dinâmica. E a transdisciplinaridade, ela vem dizer o quê? Na apostila de vocês tem esse texto que eu achei muito importante. Pensadores da transdisciplinaridade almejam o enfrentamento ético-político, epistemológico e formativo das questões humanas e planetária que em larga escala atinge as pessoas, suas sociedades e ecologias, e que a lógica disciplinar não absorve nem alcança. Nada mais é, caros senhores, que estudar a violência, a intolerância, a destruição do ecossistema, fazem parte dos desafios que chamam olhar transdisciplinar. É sair do contexto meramente escrito dentro dos livros. É trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula. Não só ficar preso à realidade na sala de aula, tá certo? É fazer essa transdisciplinaridade, é transpor os conteúdos para a realidade do aluno. E é o que vem aqui, ó, comparando a transdisciplinaridade com a disciplinaridade, fica muito fácil, né? Na disciplinaridade, os conceitos são disciplinares. Aqui não, o problema é transdisciplinar. Objetivo e metas são curriculares. Aqui são temas ou problemas. Trabalha-se na disciplinar com conhecimentos canônicos ou estandarizado, padronizado. Aqui se baseia em perguntas e pesquisa, né? Quais os problemas tem ali? Como podemos achar a solução? Aqui vocês podem ir comparando, né? Fica mais fácil, não vou ler tudo, senão vai ficar uma coisa muito, muito chata e vai tornar a aula muito longa. E aqui, ó, uma coisa importante, professor como especialista na área de disciplinar. E aqui, na transdisciplinar, o professor ele é um facilitador. Hoje trabalha-se muito com essa palavra, né, para definir professor. O professor ele é um facilitador. Ele está ali para direcionar o aluno, certo? Não para mostrar, colocar na cabeça do aluno o conhecimento. Né? E nós chegamos ao final de mais um módulo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu resumi o máximo possível. Qualquer dúvida, nós iremos abordar nos nossos encontros pelos meios de comunicação diferentes, tá bom? Aguardo vocês ansiosamente para o próximo módulo. Até lá. Forte abraço a todos. Goodbye.